A gente estava conversando aqui, eu e o Dr. Davis, que gente, eu tenho tanta vontade de fazer uma cirurgia plástica aqui, ó. Na verdade, eu quase fiz, né, Dr. Davis? Quase, quase. Mas aí eu fiz a opção de resolver o meu problema realmente de saúde aqui do nariz, que eu quebrei. E aí o próprio Dr. Davis disse, Carlinha, vamos deixar para depois. Inclusive, doutor, eu queria até aproveitar a oportunidade que a gente está falando sobre isso, antes da gente vir no foco da nossa matéria, porque eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem assim, eu vou fazer uma cirurgia plástica. Eu vou aproveitar a anestesia e vou fazer logo tudo de uma vez, né? Já o doutor Davis falou para mim o seguinte, Carla, você vai fazer uma cirurgia no seu nariz, vai também fazer a cirurgia na orelha, vai fazer no corpo também, às vezes não dá para aguentar, né, doutor Davis? Então tem que ter realmente a questão do bom senso e a questão do pós-operatório, né? É verdade. É preciso ter esse cuidado, né? Antes deixa eu dizer que você está linda, viu, Carlinha? Parabéns. A gente tem que ter cuidado. Na sua cirurgia, conversei com o Márcio, né? E realmente a programação era de uma cirurgia um pouco mais longa. Então a gente fica preocupado, né? A duração do procedimento cirúrgico, a duração da anestesia, a recuperação, como é que vai ser, né? E aí é rosto e aí corpo ao mesmo tempo, né, doutor Davis? Na hora da recuperação não é fácil, né? Não, ficam muitas áreas para você cuidar, né, ao mesmo tempo. E muitas áreas, vamos dizer assim, machucadas, traumatizadas. Então, eu acho que não era o melhor para aquele momento. A gente estava um pouco apressado também nessa programação, né? Então, acho que foi mais seguro para você. Mais seguro, com certeza, né? E uma coisa que eu gosto muito, assim, eu sempre falo aos nossos telespectadores, que a gente precisa ter muita confiança no cirurgião, que a gente vai fazer uma cirurgia plástica, quando a gente pensa em fazer uma cirurgia plástica. Uma recomendação que eu deixo para vocês, quer fazer uma cirurgia plástica, procure um médico especialista nesse assunto e que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque em tempos de fake news, a gente está tão bombardeado, doutor Davis, de tanta coisa, de tanta informação ao mesmo tempo. E aí tem a questão psicológica, tem as vontades, tem os sonhos, aí a gente vê fulana bonita, fulano isso, aquilo, e a gente fica se imaginando. E aí a gente acaba fazendo loucuras, né? Eu tenho visto relatórios, inclusive a gente recebe muitas mensagens de pessoas que tipo assim, poxa Carla, eu vi uma coisa na internet, eu fui achando e acabei me dando muito mal. Então as pessoas têm que ter muito cuidado com isso, né, doutor? Tem o bom senso, né? O bom senso tem que prevalecer, né? O bom senso, os cuidados, né? Esse ponto que você tocou, porque nós da Sociedade de Cirurgia Plástica, a gente tem todo um cuidado no sentido da formação técnica, mas também da formação ética dos profissionais que fazem parte da sociedade, né? Para a gente oferecer os melhores cuidados, os melhores tratamentos, os mais seguros e os mais eficazes, né? Sim, e isso quando existe realmente a indicação, né? Exatamente, só Porque às vezes nem tem a indicação. O doutor David diz assim, vá para casa. Você não está precisando fazer cirurgia nenhuma. Isso é tudo uma questão realmente de bom senso e de responsabilidade com o paciente, né? Eu acho que fazer medicina é fazer com amor. E eu sei que você faz com amor. E quando se faz com amor, o resultado é sempre o melhor. Mas vamos lá, por falar em amor, vamos falar das noivinhas, doutor Davis. Ontem eu estive lá na Feira Nova Noiva. E aí me passou um filme lá na minha cabeça, na época do meu casamento, aquela coisa toda. A noiva, ela fica apreensiva, a noiva, ela quer estar maravilhosa. E aí, muitas vezes, a noiva, inclusive, quer fazer uma cirurgia plástica. E alguns procedimentos, na verdade, eles são os queridinhos das noivas, como, por exemplo, a lipoaspiração, né? A cirurgia de colocação de próteses de silicones também, porque aí o vestido de noiva fica bonito, né, doutor Davis? Verdade. E eu acredito que essa seja uma das mais procuradas, inclusive, não é? Ou não? Sim, são as duas mais procuradas, é a lipoaspiração e a prótese de silicone. De silicone, né? E esse mês de maio ele estimula, né? Ele lembra, parece que lembra as mulheres, né, dessa questão do casamento, do noivado, Sim. né? Então aumenta a procura nesse mês. E de forma programada. Dificilmente a mulher ela casa assim na pressa, né? Sim. Geralmente ela faz toda uma programação de uma festa, um vestido precisa ser produzido, a família precisa ser avisada, os amigos preparados, né? Então elas procuram e a principal parte é essa, do contorno corporal. A prótese de mama e a lipoaspiração acaba sendo as cirurgias mais feitas. E tendo esse tempo, tendo um prazo, uma certa programação, elas já conseguem
usufruir do resultado na época do casamento. Entendi. Quais são as cirurgias mais simples e quais são as mais complexas que precisam, na verdade, de um tempo maior de planejamento? Porque também, doutor Davis, somos brasileiros, muitas vezes deixamos tudo para a última hora. É verdade. Tem noiva também que programa tudo. Aí depois que está tudo programado, está perto do dia do casamento e diz assim, eita, mas eu não me programei para estar maravilhosa. Eu quero estar com a barriguinha daquele jeito, eu quero estar, sabe, com aqueles seios bonitos. E aí já chega no cirurgião plástico perto do dia do casamento. Eu sei que isso acontece também, né? Isso acontece também, né? O ideal é a gente ter um período em torno de 3 meses, né? Ou Antes a do partir de casamento. 3 meses antes do casamento, para ter uma boa recuperação, assim, para que o inchaço diminua muito, as fibroses, que são as cicatrizes internas, já possam ter sido tratadas e a noiva possa usufruir daquele resultado, né? Até porque também, muitas vezes, a lua de mel envolve uma viagem, Sim. né? E muitas dessas vezes também para a praia. Então, o sol ele deve ser evitado nesses 3 primeiros meses para evitar manchar a pele, tanto com a região da prótese como da lipoaspiração, né? O mínimo que eu sugiro é em torno de 30 dias, né? 30 dias, aí você diz, é um período grande para se recuperar, é um período grande, entre aspas, né? Mas ele nos fornece uma segurança maior no sentido de resolver qualquer eventual intercorrência, entendeu? Às vezes o paciente teve algum defeito de cicatrização, pontinho que abriu, para não ir para o seu casamento usando curativo, né? Ainda utilizando o sutiã cirúrgico, cinta, né? Então esse período de 30 dias é o mínimo que eu recomendo. É o ideal, né, doutor? O ideal é a partir de 3 meses, mas o mínimo pelo menos esses 30 dias. Já aconteceu, já operei pacientes com menos que isso, né? Eu imagino, doutor Davis, Já. porque nós brasileiros somos assim, deixamos tudo para a última hora, né? E aí eu sei que tem muita noiva que chega o dia do casamento, está perto do dia do casamento, aí não, mas eu quero fazer isso. Eu quero fazer meu nariz. Tem a questão da orelha também, né? A orelha, exatamente. Por exemplo, eu não usava de jeito nenhum, minha gente, esse cabelo amarrado, porque minha orelha era horrorosa. Aí fiz a cirurgia, agora eu uso o cabelinho amarrado. E tem muita noiva que quer fazer, por exemplo, o penteado no dia do casamento, né? Porque noiva quer fazer penteados e tal, e às vezes são encucadas com a cirurgia de orelha, por exemplo. Essa já é mais fácil, né, doutor Davis? Requer menos dias, por exemplo. Acho que em uns 20 dias dá para resolver, não dá não? Dá, é uma cirurgia de menor porte, Menor né? porte. Uma cirurgia mais rápida, ela não exige internação, né? Feito com anestesia local e sedação. Agora a orelha fica bem inchada, fica bem vermelha. Os primeiros 15 dias, pelo menos. Os primeiros 15 dias, doutor, depois já dá para resolver. A partir daí já fica num formato, né? Num inchaço, numa vermelhidão mais dentro do aceitável e eventualmente já dá para disfarçar com algum grau de maquiagem, se for o caso, Sim, né? se for o caso. Mas é uma cirurgia muito simples, tá? Eu estou falando sobre isso porque também muitas pessoas, inclusive homens, porque os homens são medrosos. Gente, olha eu querendo puxar o saco aqui para nós mulheres, mas não é não, é porque vocês homens são medrosos. Falou em cirurgia, eles já ficam tudo com medo. É assim, né, doutor Davis? Mas eu acredito que muitos homens se incomodem com a questão da orelha. Eu acredito até que seja uma das cirurgias mais procuradas. É ou não é, doutor? Ou eu, salvo engano, o nariz, a orelha. Os homens, eles procuram mais o quê? Varia muito a faixa etária, sabe? Hoje o homem tá ficando mais vaidoso, apesar de ainda ser mais medroso. Ele é mais medroso, certeza. E mais sensível à dor. Sim, mais sensível. Ele responde muito mal à dor. Mas o homem, nessa idade que a maioria dos homens casam, que é entre 20 e 30 anos, eles fazem muita lipoaspiração. Sério? Por incrível que pareça, né? Ele está aumentando isso. Menos dessa idade, né? Na adolescência, eles já costumam procurar para resolver a questão da orelha. Da orelha. A questão da orelha, né? Agora, porque tem a questão do bullying, também. né? O bullying já começa na própria escola, né? Porque quando a criança, quando tem uma orelhinha grandinha, fica aquele bullying, né? A mulher, ela tem uma coisa que dá para disfarçar, o cabelo, por exemplo. Coloca o cabelo aqui e tal. Mas, geralmente, os homens, é mais difícil esconder, né? Então, eu acredito que seja uma cirurgia também que seja muito procurada pelos homens e que também é muito, muito, muito tranquila, gente. Eu achava que a cirurgia de orelha
era assim, uma cirurgia que doesse muito, que fosse aquela. Não é nada demais, doutor Davis. Eu como paciente não tem como eu falar, não né? tem não, mas eu tenho como falar, porque realmente não é um bicho de 7 cabeças, não. Estou falando isso pelo limiar da dor mesmo, do medo, porque eu sei que o medo também faz com que muitas pessoas deixem de ir a um consultório de um cirurgião plástico, deixem de fazer uma cirurgia por vontade, por desejo, porque quando a gente também se sente bem, quando a gente se olha no espelho, a gente gosta da imagem que a gente vê, faz bem também para a gente, faz bem para a nossa autoestima, não é, doutor Davis? E eu sei que esse medo, muitas vezes, faz com que o paciente não chegue no consultório exatamente pela questão da dor, o medo da anestesia, por exemplo, que eu acredito que seja uma das coisas que as pessoas mais falam no seu consultório também. Às vezes não é nem o medo da cirurgia, da anestesia principalmente, né? É. O medo é a resposta fisiológica normal, né? Ela nos protege de entrar em situações de risco, de perigo, e o desconhecido, como é o caso da cirurgia plástica e da anestesia, ele gera medo, né? Na consulta a gente vai explicar, vai esclarecer, porque a informação é que é a base, né? O conhecimento é a base para você conhecer o que vai acontecer com você e conseguir vencer qualquer medo, né? A anestesia realmente é o ponto, parece que é o ponto mais delicado nessa relação de medo. Hoje em dia a gente indica conhecer a equipe de anestesia antes, né, consultar antes com o anestesista, né, ou ainda que não seja o próprio mais um membro da equipe, ele vai esclarecer, ele vai falar como é que é a anestesia, o que ele deve esperar, né, quais são os eventuais riscos que a pessoa corre, né, e essa consulta, esse preparo já faz com que o paciente chegue na mesa de cirurgia mais calmo. Mais calmo. No centro cirúrgico mais confiante, isso dá uma estabilidade maior no humor e ajuda muito, inclusive, na recuperação. Sim. A própria recuperação da cirurgia, a paciente, quando está mais tranquila, está entendendo mais o que está se passando, o que aconteceu, o que esperar, ele reage melhor à dor, ele reage melhor às limitações, aos cuidados do pós-operatório. Sim. Mas a dor é importante. Isso realmente é um ponto muito importante, né? A confiança no profissional e você também fazer essa consulta antes, porque aí você tira todas as dúvidas com o anestesista, né? E aí vai lá e é isso mesmo, gente, é não ter medo, não vai pela questão do medo, porque se a gente ficar nessa de medo, o tempo passa, os anos passam e você acaba não fazendo, né? Vamos para a pergunta aí, tem pergunta para o Dr. Davis, vamos ver qual é a pergunta que tem aí. É da Lúcia Farias, ela é uma internauta, ela disse o seguinte: Dr. Davis, quando eu preciso voltar ao consultório depois da cirurgia? Bom dia, Lúcia. Vai haver mais de um retorno, né? Geralmente o primeiro retorno acontece em torno de uma semana, né? A grosso modo, né? O primeiro retorno acontece em torno de uma semana, depois com 2 semanas, com 1 mês e com 3 meses. Esse é o básico, né? Algumas vezes a gente precisa ver o paciente mais cedo ou ver mais vezes, isso é individual, vai depender do cuidado de cada pessoa. Entendi. Tem mais uma aqui, deixa eu ver qual é a próxima pergunta. As cicatrizes da cirurgia plástica ficam muito aparentes? É a Mariana Ribeiro aqui de Parnaíba. Olha só que bacana, né, doutor Davis? Interessante essa pergunta. É verdade. Oi, Mariana. Realmente vai ter cicatriz na cirurgia plástica, né? E o cirurgião plástico, ele não tem o meio de fazer a cicatriz sumir, né? A cicatriz é uma condição que o próprio corpo cria. Então, o segredo é esconder. Cada cirurgia vai deixar cicatrizes escondidas, né? A gente procura deixar, por exemplo, no caso da orelha, atrás da orelha, na cirurgia da mama dentro do sutiã, dentro do biquíni, né? E também trabalhar para deixar a menor cicatriz possível. Então fica mais fácil de você esconder, colocá-las em dobras, colocar em áreas que tem pelo, né? De forma que fique menos evidente. Entendi. Então, para finalizar a nossa entrevista, estamos falando aqui também sobre plástica pré-nupcial. As noivas buscam muito as cirurgias antes do casamento. A indicação do Dr. Davis é pelo menos 3 meses antes, né, doutor? Isso é o mínimo, tá, gente? Na verdade, o ideal mesmo é que a noiva já se programe uns 6 meses antes do casamento, né, doutor? Isso sim, seria o ideal. Aí a gente partiria da melhor condição possível.
Ah, eu amei essa entrevista, é sempre bom te receber aqui, tá? O prazer é todo meu, Carlinha. Obrigado. Beijo, doutor Davis. Nós conversamos aqui com o doutor Davis Barbosa. Tem muita gente também perguntando aí onde o doutor Davis atende, mas eu vou colocar o endereço do Instagram dele aqui no vídeo, tá? Vocês podem ir lá. Inclusive, ele dá muitas dicas. Ah, eu amo ficar olhando o teu Instagram, viu, doutor? Porque tem muitas dicas lá pra gente, é bem bacana. E quem quiser pode mandar direct pra ele, tá? Tá aí o Instagram do doutor Davis, tá? E ele sempre deixa dicas bem bacanas lá pra gente. Quem de repente tiver alguma dúvida com relação a essa entrevista de hoje, já pode inclusive mandar mensagem lá no direct, porque às vezes o doutor Davis não tem o tempo de responder, mas ele tem uma equipe que cuida, né, doutor Davis? Uma equipe que cuida aí de assessoria do Instagram dele e eles estão sempre respondendo a gente. Eu acho que essa atenção especial com quem procura é muito importante. Ele é sempre muito cuidadoso com todo mundo. Por isso que ele é tão querido. Muito obrigado. Obrigada, viu, doutor Davis? Olha,